Olá pessoal, boa tarde, eu sou Gi Carvalho, sou administradora aqui do grupo Professores da Educação Infantil e estou entrando aqui ao vivo para mais uma transmissão no nosso grupo, pensando aí sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e sobre como muitos colegas ainda ignoram até a existência desse documento, incrivelmente. Nós percebemos que muitas vezes os colegas têm dificuldade aí, eles partem de senso comum, ou partem do que A disse, ou do que B disse, ou do que C disse, eles não fazem ideia, muitas vezes, nenhuma de que existe as diretrizes. E a gente também tem observado a forma também como muitos coordenadores não indicam as diretrizes. Um outro problema que nós temos também são dos professores que não querem fazer a leitura desse documento. Quando nós falamos diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, todo professor de educação infantil precisa conhecer. Todo professor de educação infantil precisa fazer vistas, precisa ler, precisa tentar compreender o que é a DCNEI e qual a importância da DCNEI aí na sua prática pedagógica. Então, a iniciativa nossa é a seguinte: fazer com que mais colegas possam, se não lerem o documento, ouvirem a gente lendo o documento. O que não pode é deixar de conhecê-lo. Não é verdade? As diretrizes, elas são uma espécie de guia para o professor da educação infantil. Primeiro, a gente precisa entender esse sujeito, a gente precisa entender o que é educação infantil, o objetivo da educação infantil, para que a gente possa ir trabalhar com esse público. O que a gente percebe muitas vezes é um professor que é trazido do Fundamental 1 ou do Ensino Fundamental 2 e jogado aqui na educação infantil sem uma maior reflexão acerca de se ele tem o perfil dessa turma, se ele gosta de trabalhar com essa turma. Então vamos lá, gente, vamos fazer a leitura aí das diretrizes. Eu estou aqui em Tucano, no município de Tucano, no estado da Bahia, tá? As diretrizes, eu vou deixar aqui para vocês o link já, a princípio, para que vocês possam baixar direto do portal lá do MEC e ler. Ele trata-se de um material que todo professor realmente precisa conhecer. E é importante salientar que o processo de elaboração das diretrizes incorporou as contribuições apresentadas por grupos de pesquisa e pesquisadores, conselheiros tutelares, Ministério Público, sindicatos, secretários e conselheiros municipais de educação, entidades não governamentais e movimentos sociais que participaram das audiências e de debates e reuniões regionais, etc. Entende? Então, é um documento que foi feito em parceria, dentro de um regime democrático e participativo. E ele é, sim, um marco na história da educação aí do nosso país, né? Essa educação que foi sempre tão centralizada, essa educação que foi sempre tão impositiva. Ou seja, a sociedade foi chamada para para ter essa participação. E é bom que a gente considere isso algo importante na nossa trajetória. Tá aí o link, tá, gente? Para vocês baixarem as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. É um documento pequeno, são apenas 40 páginas, sendo que ainda tem aí nessas 40 páginas capa, contracapa, folha de rosto. Então, assim, é um documento pequeno, tá? A gente vai começar aqui com a apresentação desse documento, né? O atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma na Constituição de 88 com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. Desde então, o campo da educação infantil vive um intenso processo de revisão de concepções
sobre educação de criança em espaços coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças e de até 3 anos em creches e como assegurar práticas junto às crianças de 4 e 5 anos que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Esta publicação busca contribuir para a disseminação das diretrizes curriculares para a educação infantil. Aí nós temos aí, posteriormente, no mesmo documento, que vocês encontram para baixar, e vocês podem inclusive imprimir para fazerem a leitura aí nas suas casas, a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Vamos ver? Fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tá bem? Vamos prosseguir aqui. Partimos agora aos objetivos. 1.1. Esta norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. 1.2. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, do Conselho da Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. 1.3. Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Definições. Para efeito das diretrizes são adotadas as definições. Educação infantil, e aí a gente chega no ponto extremamente importante das diretrizes, dos DCNEs, dos chamados DCNEs, as definições de educação infantil e de criança. O que é educação infantil? É a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Importante fazer a releitura deste último ponto. É dever do Estado garantir a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Vamos lá, definições. Criança. O que é a criança de acordo com as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? A criança é um sujeito histórico e de direito que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Logo, se você tem uma concepção antiga de criança e você acredita que a criança é uma tábula rasa, que a criança é uma adulta em miniatura, releia a definição de criança que está presente nesse documento oficial. Deixa eu ver aqui os comentários das colegas. Deixa eu ver aqui. Sugestão de live.
da colega Jucimar. Boa tarde para vocês. Boa tarde, sou de São Paulo. Boa tarde, Maria Auxiliadora. Sil, parabéns, Gi, mas também observo que há muitos colegas de profissão que faz a pedagogia e acha que ainda a educação infantil é ser babá de criança e não sabe ainda como trabalhar com essas... Deixa eu ver aqui. De trabalhar com essas... Ai, amor, me perdi aqui. É grande o comentário, tá, gente? Com essas crianças, apesar de tantas informações e trabalhos direcionados a eles. A falta de leitura e das atribuições da área dificulta ainda mais. Se a pessoa não faz a leitura dos documentos, se a pessoa não procura uma formação continuada, ela não lê sobre criança, ela não entende de criança, ela não entende de educação infantil, fica complicado para ela trabalhar com esse segmento, né? Cleonice, Gi, são documentos importantíssimos, ainda não são respeitados, usados como deveria ser. Porque geralmente se convencionou, acredito que no Brasil, não sei se fora dele, porque não tenho práticas e vivências de outros países, que os documentos são apenas para cumprir protocolo. Então, o projeto político-pedagógico não é lido, não é observado. Plano anual é feito para cumprir um protocolo. E é aí que a gente vai ficando de mãos e pés amarrados e a nossa prática pedagógica vai ficando apequenada diante de algo que não é pensado, que não é repensado. Tá? Prossigamos aí. Currículo. Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, você pode perceber aí, nas diretrizes curriculares nacionais, que o intuito desse currículo é promover o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento integral da criança. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente não está pensando aqui simplesmente em levá-las até a escola, ensinar o A e o B e o C e o D e o E, ou então ensiná-las a contar de 0 a 10. A educação e o desenvolvimento dessa criança deve ser integral, né? Em todos os aspectos. Nos aspectos sociais, nas questões, no aspecto físico, no aspecto emocional. Então, educador de primeira infância, educador de 0 a 5 anos, que acredita que é função da família e somente da família educar, já está pecando nesse quesito. Porque se o desenvolvimento da criança deve ser integral de 0 a 5 anos de idade, se supõe que enquanto educamos, enquanto cuidamos, nós educamos. E não apenas ensinamos. Entende? Então, é preciso a gente se libertar de determinados pensamentos aí, se a nossa ideia for trabalhar em educação infantil. Proposta pedagógica, item 2.4. Proposta pedagógica, o projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. O documento diz, é elaborado com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. Mas nós sabemos que na prática, muitas vezes, o projeto político-pedagógico, ele existe apenas dentro de uma gaveta e foi elaborado apenas por uma pessoa. Enquanto os profissionais da educação forem, por assim dizer, desconsiderando as diretrizes que foram criadas aí por toda uma coletividade e centralizando a forma de fazer educação, a gente não vai ter avanço. Porque se o documento foi feito, ele foi feito como norteador, ele foi feito como guia, ele foi feito para que a gente possa observar, para que a gente possa analisar. Então é inconcebível que uma escola tenha um projeto político-pedagógico que foi construído apenas pelo coordenador, que foi construído apenas pelo gestor, ou que foi comprado para que alguém fizesse a fabricação desse documento, quando ele é um documento que deve ter a participação de todo o corpo docente, dos gestores e de toda a comunidade escolar e dos pais dos alunos. Isso já é um descumprimento de algo que é extremamente importante, essa construção coletiva. Porque se a educação é democrática,
Se a educação, se a gente está num processo de gestão democrática, se supõe que há participação de todos. Se não há participação de todos, essa gestão é centralizada. E se ela é centralizada, não tem nada de democrático nela. Tem uma fachada, tem uma maquiagem. Ou seja, um projeto político-pedagógico que é feito por apenas uma pessoa, ou que está na escola apenas para cumprir um protocolo engavetado, sem ser analisado, sem ser observado, sem ser utilizado, ele não tem função, ele não serve para nada, ele é simplesmente um papel guardado. Tá bem? Prossigamos aí. Concepção de educação infantil, item 3. Vocês podem ver que é um documento fácil de ler, fácil de compreender. Matrícula e faixa etária. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. E daí que a gente perceba que uma leitura sobre esse documento levaria a muitos colegas não perguntarem repetidas vezes sobre data corte, sobre a questão das matrículas na escola. Os colegas não estariam perguntando o tempo inteiro se as vagas devem ser oferecidas numa escola próxima ou numa escola distante. Elas saberiam orientar os pais, trazendo esse documento. E é bom que os pais tenham acesso ao documento. Então, se você puder, imprime o documento, encaderna, deixa na sua sala de aula. Quando algum pai chegar com alguma dúvida acerca do currículo, acerca do que se deve ser trabalhado, acerca da concepção de criança, acerca de matrícula e de faixa etária, você pega o documento e entrega para ele e fala, faz a leitura, página tal. Tá bem? Cleonice, o PPP ainda não é visto como norte, caminho para a unidade do ensino. O PPP, como plano de curso, como plano anual e muitas vezes até o plano de aula, é visto por boa parte dos profissionais da educação como um simples papel que é preciso ser apresentado para alguém. E se a gente não se perceber, enquanto educadores, como pessoas que precisam planejar as suas ações o tempo inteiro, a gente está fazendo um trabalho vão, tá? Jornada é considerada educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Tá? E aí a gente percebe que muitas vezes uma criança permanece na instituição por um tempo superior a 4 horas, quando está definido que a mãe deveria buscá-la às 12 horas e essa mãe chega para buscá-la 1 hora da tarde e muitas vezes o profissional fica sentado esperando a boa vontade, em lugar de acionar os órgãos competentes para que a mãe não negligencie, para que o pai não negligencie, para que o responsável não negligencie, para que os avós que cuidam das crianças não negligenciem os seus filhos e eles fiquem ali abandonados aos nossos cuidados, tá bem? 4. Princípios. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Olha, os princípios éticos, políticos e estéticos. Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. São os princípios éticos da educação, das propostas pedagógicas de educação infantil. Princípios políticos dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Diferentes manifestações artísticas e culturais. Compreende? Muito interessante. Quiçá vocês fazerem uma reflexão mais profunda acerca desses princípios.
os princípios éticos, políticos e estéticos da educação, das propostas pedagógicas da educação infantil. Concepção de proposta pedagógica. Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. Atentem bem, compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências da infância, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Rita, gosto muito da indicação. São ideias que sabemos, mas nem sempre colocamos em prática. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui, Rita. Objetivos da proposta pedagógica. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Até aí tudo bem? Tá bem entendido? Nós já estamos aqui no tópico 7, na página 19, quase na metade desse documento. Não é um documento extenso, não é algo que dê um trabalho espetacular para você entender ou para você ler. Só precisa que você tenha vontade de ler, né? Que você tenha aí disposição para ler as diretrizes, para entender de educação infantil, para fazer mais e para fazer melhor. Vou deixar o link novamente aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu ver se abre aqui, que a minha página tá lentinha. Vamos aqui, deixa eu deixar aqui, ó. Tá aqui o link novamente, para que vocês possam baixar. Bora lá, prosseguindo. Página 19, organização de espaço, tempo e materiais. Muito interessante. Para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, quem é professor de educação infantil e acredita que não está ali para trocar a fralda de uma criança, para limpar o ranho da criança quando essa criança estiver suja, não deve estar na educação infantil, porque a educação infantil é pressuposto da educação infantil que enquanto você educa, você cuida, e enquanto você cuida, você educa. Se você veio para a educação infantil e você acredita que não é sua função trocar a fralda da criança, por favor, leia as diretrizes, tá? Hoje faço 28 anos de prefeitura municipal, todos na educação infantil. Oh, coisa linda, Joanilce. Parabéns, Joanilce, pelos seus 28 anos de prefeitura. Vamos lá, a indivisibilidade das dimensões expressivo, motora, afetiva,
cognitiva, linguística, ética, estética e social da criança. Devem ser asseguradas. Deve ser asseguradas também a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. E quando se fala que as famílias, são todas as famílias. Não é a família que o educador, que tem na mente que família é só um pai e uma mãe e um irmão e um filho. Não, são todas as famílias, tá? De todas as formas, com todas as organizações. Então, aquela família que chegou aí para dialogar com a escola, onde a criança tem 2 pais ou tem 2 mães, essa família deve ser escutada como qualquer outra família, tá bem? E que isso precisa ser entendido, porque a gente precisa jogar fora os nossos preconceitos e trabalhar em educação de forma profissional, tá bem? Erineide, documento que deveria ser lido obrigatoriamente por qualquer professor, exatamente. Inclusive, as semanas políticas pedagógicas, onde os professores de educação infantil vão participar, deveriam levar os documentos para serem lidos. Isso deveria ser uma leitura feita em voz alta por todos e para todos. Que assegurem o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade escolar e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. E uma relação efetiva com a comunidade local não é simplesmente a relação que existe no Dia dos Pais, no Dia das Mães, na festa da festa junina, não. Quando você fala de relação efetiva com a comunidade escolar, você está falando de participação ativa da comunidade, de participação ativa dos pais. Você está falando de uma gestão democrática, de uma gestão que chama participação, de uma gestão que considera a fala das famílias, que considera a fala dos pais acerca do que eles gostariam que seus filhos aprendessem ou não aprendessem. Quando a gente centraliza, pode ser mais fácil de você trabalhar, mas não quer dizer que seja mais eficaz na colaboração para o desenvolvimento integral e efetivo de uma criança. Então pode ser muito mais simples trabalhar ilhado e sendo detentor de saber, mas em relação à produtividade, ao que a criança vai aprender e ao que você vai ter na sua prática pedagógica, como uma forma de você crescer profissionalmente e como ser humano, vai ser muito, muito, muito menor do que você teria se você participasse da gestão democrática, onde há conflito sim, onde há interesses diferenciados, mas a gente pode chegar a um consenso. E eu acredito que se somos todos adultos, família e escola, e se todos estamos lutando por um bem comum, que é a criança, que é o bem da criança, que é o desenvolvimento efetivo dessa criança, que a gente precise mais do que discutir jogando a responsabilidade em cima do outro, mas que deveríamos discutir em roda, na escola, juntos, tendo os nossos momentos de conflitos ali, resolvendo ali e pensando todos, ao invés de pensar na classe e ao invés de pensar nas famílias, pensando na criança, tá? Giane, indo para a reunião da escola do meu pequeno, mas vejo o vídeo depois. Obrigado, Giane, pela escuta aí. Boa reunião lá, espero que seja bem produtiva. Que assegurem o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. Os deslocamentos, assegurem os deslocamentos e os movimentos amplos, deslocamentos e movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referências das turmas e a instituição. Deslocamento e movimento. Nada de criança simplesmente sentada, estática, durante 4 horas, fechada numa sala de aula. Que assegurem a acessibilidade de espaços materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. A gente tem falado muito na questão do acesso à criança portadora de deficiência, mas a gente tem esquecido que muitas vezes a criança superdotada sofre um abandono terrível aí nas escolas. As escolas não sabem o que fazer com a criança superdotada. Quando chega uma criança superdotada na sala de um professor, é a mesma coisa quando chega uma criança
deficiente. O professor não sabe o que fazer com aquela criança. E é preciso que a gente estude mais, busque informação para que a gente consiga promover aí um ensino de qualidade para essas crianças também. E assegure a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-cultural, e esse ponto eu quero deixar bem destacado aqui. Assegurem a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Ou seja, está lá nas diretrizes. Você não pode simplesmente, por causa de um preconceito de uma família, por causa do preconceito de um pai, por causa do preconceito de uma mãe, ou por causa de um preconceito seu, deixar de trabalhar sobre os povos indígenas, deixar de falar sobre os afrodescendentes, sobre os asiáticos, sobre os europeus. Você precisa possibilitar a criança que ela possa se apropriar de um conhecimento, tá bem? E, gente, vou parando por aqui para essa live não ficar muito comprida. Vocês têm as suas aulas para darem, os outros estão acabando de chegar, estão descansando. A gente parou aqui na página 20, metade do documento. E na próxima live a gente continua aqui a leitura sobre a proposta pedagógica de diversidade. Se você não leu ainda, leia, tá bem? E se você quiser ler tudo, para depois você vir até aqui na outra live você comentar, fica à vontade. Logo mais eu vou estar fazendo uma live lá no nosso canal do YouTube. Então, por favor, vão até o canal, inscrevam-se no canal, tá? Ajudem lá, deixem os seus comentários e muito obrigado. Até a próxima.